eles alcançarem bênçãos da parte de Deus, eles têm que pagar o preço, né? Pagar o preço. E o preço que eles entendem que tais pessoas devem pagar é ficar sem comer, né? Participar de campanhas, participar de propósitos, pagar o preço para alcançar bênçãos. Esses falsos líderes que têm prendido milhões e milhões de pobres ovelhas que não têm o conhecimento das Escrituras, eles têm anunciado, meu irmão, simplesmente o resto do inferno para o povo de Deus. O resto do inferno. A carcaça que não presta para nada. Eles anunciam com toda a força que há na sua garganta, dizendo: se você não pagar o preço, você não pode receber as bênçãos de Deus. E eles entendem que se o cristão não participar de campanhas, não participar dos propósitos, o Deus deles, o Deus com D minúsculo, não pode abençoar eles. O interessante é que esse Deus da prosperidade, que os pregadores hoje estão pregando, ele só pode abençoar, só pode dar casa, só pode dar carro, só pode dar dinheiro. Então o Deus da prosperidade, o Deus que os pregadores hoje estão anunciando, é um Deus que está mais preocupado com sua conta bancária, é um Deus que está mais preocupado se você tem uma casa para morar, é um Deus que está mais preocupado se você tem roupas novas para vestir, se você está lá em cima na vida. É um Deus que só se preocupa com coisas materiais. E o interessante é que esse Deus com D minúsculo, ele não pode salvar. Ele não pode salvar, pois é o Deus da prosperidade. E o interessante, meus irmãos, é que os falsos pregadores, eles levam as pobres ovelhas a entenderem que se eles não pagarem um preço, não podem obter nada. Nada. E quando nós vamos ver as Escrituras, a gente entende uma coisa: se eu preciso pagar o preço para me salvar, se eu preciso pagar o preço para alcançar a minha salvação, aí eu pergunto: do que valeu o sacrifício de Cristo na cruz? Então os pregadores da prosperidade, eles estão ensinando o quê? Você tem que pagar o preço da sua salvação, que você tem que pagar o preço para receber as bênçãos. E tem mais, não para por aí. Os falsos pregadores, eles dizem que o melhor de Deus está para chegar em sua vida. Eles gritam, dizem: olha, irmão, o melhor de Deus está para chegar em sua vida. E eu discordo dessa palavra porque ela não provém das Escrituras. Não provém. O cristão deve entender uma coisa: o melhor de Deus não vai chegar na vida dele. O melhor de Deus já chegou. Tá entendendo? Então, quando você ouvir qualquer pregador dizer que o melhor de Deus ainda vai chegar na sua vida, repreenda. Porque o melhor de Deus já chegou em sua vida, que foi Jesus. Irmão, se você não entender que o melhor de Deus para a sua vida é Jesus Cristo, eu não sei qual outro melhor que você quer. Eu não sei. E sabe um ponto que os pregadores da prosperidade têm batido e têm alcançado diversos crentes cegos que não têm conhecimento das Escrituras? É justamente sobre isso, irmão. Eles estão atraindo as pessoas. Eles estão atraindo as pessoas, pegando ela pela necessidade. Espera aí, você está desempregado? Bom, aqui tem portas de emprego abertas. Através de quê? Não, você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que participar de uma campanha, você vai ter que participar de um propósito para que Deus possa fazer isso. E não necessita, irmão. Não necessita. Nós temos que entender uma coisa, meu irmão. Há muitos cristãos que estão presos nessa teologia da prosperidade.
E sabe uma coisa, irmão, que tem afetado muito hoje o cristianismo? São esses tipos de mensagem. Esses tipos de mensagem que diz que tudo vai dar certo. Esses tipos de mensagem que diz que você não veio a esse mundo para sofrer. Esse tipo de mensagem que diz que você, aleluia, não nasceu para ser humilhado, mas nasceu para ser honrado. Esse tipo de mensagem, irmão, tem distorcido completamente o conteúdo do evangelho. Porque quando você vai ver o evangelho, você não precisa dar para receber. No Evangelho de Cristo você não precisa dar para receber. Você recebe de graça, pela graça que há em Cristo. E nós ficamos assim, os evangélicos de hoje, que estão presos, infelizmente, nessa teologia da prosperidade que diz que tudo tem que dar certo, tudo tem que dar certo. Eles se prendem nesse pensamento de dizer, não, se eu estou sofrendo, é o diabo, né? O diabo que está trabalhando, o diabo que isso, que aquilo. E nós temos que entender uma coisa. Eu sei que isso que eu vou falar aqui, muitos pregadores, muitos pastores, que talvez não tenham coragem de dizer. Eles dizem que em Malaquias 3, verso 8 ou verso 9, se não me faz memória, a Bíblia vai falar sobre o devorador. Olha só, os pregadores da prosperidade, eles vão dizer que aquele devorador é um demônio. Os pastores hoje, eles anunciam que aquele devorador é um demônio. É um demônio que atua na sua finança, que destrói tudo que você tem, que acaba com tudo. Entenda uma coisa, o devorador que está falando ali em Malaquias, no capítulo 3, não é demônio. Não é demônio. Os pregadores da prosperidade, o que foi que eles criaram? Isso aqui, meu irmão, você pode compartilhar esse vídeo aqui. Compartilhe para os seus amigos, que eles precisam ouvir essa verdade. Aquele devorador que está escrito em Malaquias não é um demônio como muitos pastores e pregadores estão por aí ensinando. Não. O contexto da época vai mostrar que aquele devorador ali era um inseto, um gafanhoto. Então, o que é que ocorre? O povo de Israel estava plantando, não estava tirando o dízimo das suas colheitas, porque o dízimo no Israel antigo, na antiga aliança, era cereais, né? Vamos supor, se você criasse naquele tempo de Moisés, ovelha, e vamos supor que você tinha 10 ovelhas, e nasceu uma ovelha daquela, você ia tirar a ovelha uma das ovelhas que nasceu, né? Ia levar até o templo, era o seu dízimo. Cereal, ia tirar a 10ª parte dos cereais e levava. Para quê? Para mantimento do templo. Então o dízimo naquele tempo era cereais, era animal, era isso e aquilo. Era 10% de tudo o que a sua colheita rendesse. Então o que é que ocorre? Passou o tempo, Israel parou de dizimar, né? Parou de levar o cereal, parou de levar a ovelha, parou de levar os mantimentos do templo, o azeite, isso e aquilo. E Deus ele disse, olha, vocês estão me roubando. Em que sentido? Vocês pararam de contribuir para o templo. Ou seja, era a mesma coisa de Deus estar dizendo, olha, aqui no templo já não tem mais o azeite, já não tem mais o cereal, já não tem mais a ovelha para o sacrifício. O sacerdote está sofrendo, os levitas também, já não tem mais. Se vocês continuarem assim, né? Vocês vão ver a destruição total. Mas se vocês continuarem, eu repreenderei o devorador. Qual é o devorador? Deus tinha enviado gafanhotos, tipos de insetos que tinha devastado a plantação de Israel. Então ele diz, por conta disso eu repreenderei o devorador. Então o devorador ali não é um demônio. Aos pregadores da prosperidade dizem assim, irmão, Malaquias 3, o devorador ali, o migrador, o cortador são demônios. Mentira. Eu sou pastor, irmão, mas eu afirmo essa verdade. É mentira.
é mentira. Em Malaquias 3, o devorador que fala não é demônio. Qualquer pastor que disser para você que o devorador ali é demônio, ele está mentindo. Ele está distorcendo a palavra. E por que eles dizem que é demônio? Por quê? Vamos lá. Eles dizem assim: bom, irmão, se você não está dando o dízimo e as coisas estão se acabando em sua casa, né? Está faltando tudo. Isso aí é o demônio da finança que está atuando, destruindo tudo. E não tem nada a ver com isso. Não é demônio de finança, não é o demônio devorador que está atacando sua despensa, não é o demônio devorador que está acabando com o seu dinheiro. Não tem nada a ver isso. O que acaba, entenda uma coisa, ovelha do Senhor, o que acaba com as coisas em sua casa é a falta de administração. Se você não souber administrar o seu dinheiro, com certeza as coisas que você pensa em comprar ou obter não vão dar. Então entenda uma coisa, Malaquias 3:10 adiante, não fala que o devorador é um demônio. Então os falsos pregadores, eles dizem que é um demônio para quê? Para causar medo. Para que as pobres ovelhas cegas, né, elas façam propósitos e mais propósitos. Então entendamos uma coisa, os falsos profetas estão aí, eles estão em busca de poder. E como é que eles estão conseguindo poder? Eles estão montando o palco dele em cima de ovelhas que não têm conhecimento das Escrituras. Primeiro, o camarada ele fala de bênção, que Deus vai te exaltar, que Deus vai te honrar, que você não nasceu para sofrer. Meu irmão, quem é que não quer estar numa igreja dessa? Que o pregador, o pastor está dizendo o tempo todo que você vai prosperar, que você vai conseguir, que você vai vencer, que você não nasceu para sofrer. Quem é que não quer participar de uma igreja dessa, meu irmão? Em que o pregador, o pastor está o tempo todo ali trazendo mensagens melancólicas, mensagens que faz você chorar, não pelo seu pecado, mas faz você chorar pensando que você vai desfrutar de coisas boas dessa terra, pensando que você vai desfrutar de coisas miraculosas, e não é verdade, meu irmão. Os falsos profetas estão aí, cuspindo heresias, e as pobres ovelhas estão abraçando. Então eu quero dizer para você, milhares de cristãos têm sido libertos dessa teologia da prosperidade. Milhares de cristãos, têm se livrado desse Deus com D minúsculo que só fala de bênção, que só fala de exaltação humana, de prosperidade humana. Esse Deus com D minúsculo que só promete riqueza e só pode prosperar, não pode salvar ninguém. Eu me recordo agora das palavras daquele cego de João capítulo 9. Perguntaram a ele como foi que aconteceu isso. Ele disse: eu não sei. Só sei de uma coisa, que eu era cego e agora vejo. Meu irmão, eu posso dizer com toda a franqueza. Se você está sobre o jugo desses falsos profetas de que tudo tem que dar certo, se você está em uma igreja onde o pastor ou o pregador só fala de bênção, só fala de prosperidade, só fala que você vai romper, só fala que você vai conquistar, meu irmão, não é outra coisa. A teologia que está aí não é a teologia cristocêntrica, onde Cristo é o centro, mas a teologia que está aí é a teologia antropocêntrica, onde o homem é o centro. A teologia que está sendo pregada aí não é a teologia bíblica, é a teologia da prosperidade, é a teologia de riquezas, famas da terra. E eu não tenho medo de dizer isso. Os pastores que estão anunciando só prosperidade, eles não herdarão o reino dos céus, porque eles estão distorcendo, eles estão anunciando um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Quando você chama pessoas para participar de campanha, você está distorcendo as Escrituras.
Quando você chama pessoas para participarem de votos de fé, você está distorcendo as Escrituras. Quando você chama pessoas para participar de coisas que não estão escritas nas Escrituras, você está distorcendo as Escrituras, está tentando inventar novas coisas, novas fórmulas. E infelizmente, irmão, tem sido difícil de se pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque os pregadores que anunciam o Evangelho são minoria hoje. Os pregadores que ainda têm coragem de anunciar, de pegar 30 minutos de uma mensagem e falar só sobre Jesus, está difícil. Está difícil hoje você ver um pregador que pegue 30 minutos de mensagem e não fale nada sobre prosperidade, não fale nada sobre exaltação humana, mas que foque somente em Cristo. Está difícil. Está difícil. As pessoas não estão suportando ouvir apenas falar sobre Jesus, elas estão querendo ouvir coisas mais além. É isso que a teologia da prosperidade traz. Ela faz com que você não suporte ouvir sobre Jesus. Quando você está falando sobre Jesus, dá sono nas pessoas. As pessoas ficam querendo dormir, ficam inquietas, elas se perturbam, elas não conseguem ouvir direito a mensagem completa. Mas quando se fala de bênção, elas abrem os olhos, elas despertam, o sono passa, elas ficam motivadas na mensagem falsa do Evangelho da prosperidade. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, livre-se completamente dessa teologia da prosperidade. Livre-se. Não provém de Deus. Não provém de Deus. Em hipótese alguma, essa teologia da prosperidade não provém de Deus. Ela faz com que o homem, com que a mulher foque mais na riqueza do que próprio em Deus. E eu sei. A palavra de Deus, ela me diz a você também em Romanos, em Efésios, que é pela graça. Eu não preciso pagar o preço. Jesus já pagou o preço por mim na cruz do Calvário. Eu não preciso mais pagar o preço para me salvar. Jesus já fez isso uma vez e o sacrifício dele foi suficientemente para me salvar. Único. Ele já pagou o preço por mim. Eu não preciso me esforçar, entre aspas, pagar o preço. Tá ali, ó. Jesus, ele já fez isso, irmão, uma única vez. Já fez isso uma única vez. Então os falsos profetas, eles estão levando o povo a acreditar em coisas que a Bíblia não diz. Em que a Bíblia não diz. E você vê isso, irmão. E você vê isso descrito hoje, atualmente. O que é que os pregadores da prosperidade fazem? Me dê o seu nome que eu quero levar para o monte. Eu quero queimar os pedidos de oração no monte. Isso aí não é, irmão. Isso aí não é oração. Isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria. Levar pedidos para monte, para queimar em monte, isso é feitiçaria, não é oração. Não é oração coisa alguma. Eles estão, irmão, tentando iludir você. Leve objetos ungidos para casa. Leve o lencinho ungido, né? Vou orar aqui sobre essa água. Leva a arca. Igrejas, olha, irmão, igrejas, por incrível que pareça, igrejas que tem arca da aliança. Objetos. Arca da aliança, eles têm objetos. Tem objetos. Irmão, aí eu pergunto, coisas que já se passaram, eles insistem em colocar. Os cultos hoje, irmão, estão tentando trazer os conceitos dos judeus para os cultos. Pastores que usam aquela touquinha, pastores que usam aquele pano que fica assim do lado, que se vestem como judeus. Que já não pronunciam mais o nome de Deus, eles usam outras palavras. O eterno. Estão tentando trazer conceitos judaicos para o culto. Estão tentando judaizar o culto cristocêntrico que é para Deus. Estão tentando, e nisso eles colocam candelabros no culto, colocam arcas de aliança no culto, colocam vestes de judeus nos cultos. Objetos.
Objetos, e eu sei que para muitos isso que eu estou falando parece bobagem, parece loucura, extremismo, mas não é. Vamos seguir pela Bíblia. A Bíblia, irmão, ela é sincera. O culto é oração, louvor e pregação. Não devemos inventar modas. Não devemos inventar modas. A gente está vendo hoje uma banalização do Evangelho. Estão comercializando o Evangelho. Estão fazendo com que o Evangelho se torne um palco. E aqueles que pregam sobre esse palco são palhaços que animam o povo, que levam o povo a entender que tudo deve dar certo, que tudo deve dar bem. E não é assim, irmão. Eu me livrei desse evangelho da prosperidade. Eu me livrei desse evangelho porque esse evangelho não é um evangelho bíblico. Só para você entender. Antes, quando eu ia fazer um esboço de pregação, eu passava 15 minutos. 15 minutos? O que é 15 minutos, irmão? Quando eu ia estudar um texto, eu gastava 15 minutos de leitura e de esboço. 15 minutos eu gastava. 15 minutos. E a pregação era aquela pregação rala. Não tinha conteúdo. Não tinha. Por um tempo, no ano de 2012 e 2013, 2013 e arrastando quase para 2014, eu estava sendo levado a crer, que essa era a forma certa de se pregar. Qual? Engrossar a voz para mostrar que era unção, né? Usar alguns jargões no culto. Então isso aí, eu pensava que era a coisa certa. Afinal, todo pregador que eu conhecia fazia aquilo, engrossava a voz na hora da pregação. Então eu estava sendo levado por esse meio até que a luz raiou. A luz da graça de Deus. Era a mesma coisa de Deus estar dizendo assim: ei, vou tirar essa venda dos seus olhos. Essa venda do falso evangelho. E eu posso hoje dizer, como aquele cego de João capítulo 9. Eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego e agora eu vejo. Hoje eu vejo que a forma que eu pregava antigamente não era uma forma bíblica. Eu gastava 15 minutos, irmão, para examinar um texto. Hoje eu gasto em torno de 3 a 4 horas examinando um texto. Só examinando, não é nem fazendo um esboço. Só examinando. Ontem eu estava aqui na mesa da cozinha estudando um texto. Eu peguei de 11 da manhã e parei às 6h30. 6h30. Só fiz tomar banho e parti para o culto. Peguei de 11 até as 6h30 estudando para falar sobre o tema quem é Jesus. Então, meus irmãos, hoje você possa ver que esse tipo de coisa não existe para o pregador da prosperidade. O pregador da prosperidade, ele está lá, ele chega no culto, não estuda a palavra, ele pega a Bíblia, né? Pega a Bíblia, olha assim e diz: não precisa estudar. Não, olha o jargão que ele usa: eu não preciso estudar. Como se a palavra de Deus fosse uma coisa simples. Como se a palavra de Deus fosse qualquer coisa. Eu não vou estudar. Afinal, Deus ele vai me dar uma revelação. Deus ele vai me dar uma palavra na hora. Irmão, que bobagem. Que bobagem, irmão. Acreditar é tentar zombar de Deus. Deus vai me dar uma palavra. E quando ele prega, possa ver, eu conheço de cor e salteado as pregações desses pregadores do lixo da prosperidade. Que é o lixo, não é nem prosperidade, é o lixo da prosperidade, né? As palavras que esses falsos pregadores pregam é sempre essa. Eu vou lhe dizer. 2 Reis, capítulo 4. Esther, né? Esther falando sobre Mardoqueu, capítulo 3. Vão falar sobre Ruth, capítulo 3, verso 18.
né? Descansa, ó minha filha, porque esse homem não descansará até concluir esse negócio hoje. Isaías 41:13. Né? Vão falar sobre Jesus andando sobre as águas, Mateus capítulo 8. Vão falar sobre Josué capítulo 1. Vão falar sobre Êxodo 13, o verso do 12 ao 14. Vão falar sobre Gênesis capítulo 37, a traição de José. Vão falar, deixa-me ver, sobre a viúva de Naim, Lucas capítulo 7. Vão falar outro texto que esses falsos pregadores gostam muito, Jeremias 33:3. Vão falar sobre Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. Então eu já tenho de cor e salteado, irmão, os textos que esses falsos pregadores sempre anunciam. Agora eu pergunto, por que é que eles não pulam para Romanos 3? Por que é que eles não pulam? Por que é que esses falsos pregadores eles não falam sobre Romanos capítulo 1, verso 17 e 18? Por que é que esses falsos pregadores não falam sobre Romanos 2? Por que é que esses falsos pregadores não falam sobre Romanos 5, onde o homem encontra a justificação pela fé em Cristo e encontra paz com Deus? Por que é que esses falsos pregadores não ensinam o apóstolo Paulo passando o ensino lá de Romanos 7? Ele mostrando ali que ele não tinha o seu livre-arbítrio para vencer o seu pecado, mas que ele era um escravo do pecado. E ele grita no final assim: quem poderá me livrar desse corpo da morte? E ele no final 25 diz: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Muito bem, irmão Marcos. Né? Fala também sobre a oferta da viúva. Esses falsos pregadores, eles só vão falar de textos que falam sobre bênção. Você nunca vai ver um pregador da prosperidade falar sobre a graça de Deus. Sabe por quê? Porque como é que ele vai falar de uma coisa que ele não sabe? Como é que ele vai falar de uma coisa que ele não sabe? Então eu quero dizer para você, meu irmão, eu sou liberto. Eu estou livre desse evangelho da prosperidade. Estou livre e eu quero que você que está me vendo, meu irmão, se liberte desse evangelho da prosperidade. Não fale só de bênção. Não fale, olha, estou aqui na igreja, pastoreando. Pela infinita graça de Deus, eu digo a Deus direto, eu sou um miserável, eu não mereço não. Sou um miserável pecador. Mas você precisa ver. Tem ovelhas aí que estão vendo o vídeo, que vão ver. Você possa ver, você não vai ver uma ovelha daqui da igreja sequer dizer o dia que eu disse para elas que elas iriam viver somente de alegria, que tudo ia dar certo, que elas iriam subir na vida. Não vai ter uma que tenha a força de dizer: o pastor Davi ou o pastor Carlos Nascimento, como queira chamar, me disse que eu vou vencer na vida. Ele me disse que eu tenho que fazer uma campanha para mim quebrar a maldição sobre minha vida. Não vai. Aqui nós falamos sobre graça, falamos sobre Cristo, sobre o reino de Cristo, falamos sobre a justificação pela fé, falamos sobre o arrependimento, falamos sobre a remissão, a redenção, falamos sobre a graça, falamos sobre os atributos de Deus. Nós não perdemos tempo falando em coisas materiais, porque nós entendemos aquilo que Paulo ele falou para Timóteo. Timóteo, porque nada trouxemos desse mundo, e é misto que nada também iremos levar, tendo porém o sustento com que nos vestir, estejamos com isso contente. E ele diz mais lá em 2 Timóteo, diz assim, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e muitos naufragaram na fé por conta disso. Mas ele só homem de Deus. Tu, porém, segue a justiça, a paz, a santificação e a mansidão. Então, o que é que Paulo estava dizendo para Timóteo? Timóteo, meu filho, entenda. Não busque riqueza. Não fale sobre riqueza. Timóteo, você tendo o seu sustento, roupa para se vestir, Timóteo, esteja contente, Timóteo, porque você não trouxe nada. Em outras palavras, Timóteo, como foi que você veio esse mundo? Eu vim nu. Então já diz tudo. O que você tem foi a graça de Deus. Foi a graça de Deus. Então entendamos uma coisa, meu irmão.
Entendamos uma coisa. Eu não perco tempo falando de riquezas, de prosperidade. Não perco tempo, porque isso é coisas passageiras. Eu quero falar sobre coisas eternas. Quero falar sobre o Deus eterno. A glória desse Deus eterno. Os atributos desse Deus eterno. Então você nunca vai ver um pregador da prosperidade falar sobre a graça de Deus. Você não vai ver. Porque como é que ele vai falar daquilo que ele não conhece? Os pregadores da prosperidade, eles não perdem tempo procurando saber o que é a graça. Eles não perdem. Porque isso não importa. Porque falar sobre a graça de Deus para esses lobos, para esses falsos profetas, não traz aplausos. Não traz agenda. Não traz. Em hipótese alguma. Eles não querem falar sobre a graça de Deus, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, pois isso não traz aplausos. Eles querem aplausos. Pregador que fala sobre prosperidade, que fala sobre exaltação humana, ele quer aplauso. Ele quer agenda. Eu não estou preocupado com isso. Não estou. Não estou. Agora, se você, meu irmão, é um cristão que está participando de campanha de quebra da maldição, quero dizer, você está sendo um tolo. Você está sendo um tolo. Você está sendo um idiota. Pois você tem uma Bíblia em casa e não lê. Porque se você lesse a sua Bíblia que você tem em casa, você nunca participaria de uma campanha de quebra da maldição. Sabe como foi que a maldição ela foi quebrada? Primeiro, vamos para a Bíblia. Se estamos falando sobre a Bíblia, temos que mostrar a Bíblia. Cristo, ele se fez maldição por nós. Ele se fez maldição por nós. A Bíblia diz: maldito aquele que não permanecer na lei. Não é assim? Que não obedecer. Ninguém obedeceu. Cristo, ele se fez maldição por nós na cruz. Ele quebrou toda a maldição. Ou seja, toda nossa desobediência ele levou sobre ele na cruz. E foi do agrado de Deus moê-lo. Moê-lo. E ele foi atingido. E Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A iniquidade de todos nós. Entendamos uma coisa. A maldição foi quebrada em sua vida a partir do momento em que Cristo ele te escolheu e te chamou pela graça. Não deixe esses falsos profetas, esses idiotas, esses picaretas da fé dizerem para você que você tem que participar de uma campanha de quebra de maldição. A maldição foi quebra em sua vida a partir do momento que Cristo ele te escolheu. No momento que ele te escolheu, toda a maldição foi quebrada. Toda. Você que era escravo, agora é livre pela graça. Você que era cego, agora vê a graça de Deus. Você que estava morto em pecados, agora reviveu segundo a graça de Deus. E ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, verso 1. Então entenda uma coisa. Você não precisa. Eu estou sendo sincero. Se você é um crente e participa de campanha de quebra de maldição, você está sendo um idiota. Você está sendo mais burro do que o burro animal. Você está sendo mais tolo do que um louco quando pega barro para comer. Então entenda uma coisa. Não participe de campanha de quebra de maldição. A maldição foi quebrada a partir do momento que Cristo ele te chamou, pela graça dele. Todas as maldições foram quebradas. Toda escravidão foi quebrada. Toda cegueira foi quebrada. Todo empecilho foi quebrado pela graça. Não foi por seus esforços, foi pela graça. Agora, se você é um crente cego que não lê as Escrituras e quer participar de uma campanha de quebra de maldição, você já está mostrando que você é um tolo. Que você é um tolo com T maiúsculo. Com T maiúsculo. Eu fico achando engraçado essas campanhas de libertação. Sabe? Essas campanhas de libertação. Para que eles estão fazendo campanha de libertação? É para os ímpios? É para as pessoas que não estão na igreja? Eles estão fazendo essas campanhas de libertação para quem? Para crentes. E sabe o que é que eu entendo com isso aí? Quando um crente ele participa de campanha de libertação, ele está mostrando para ele mesmo
Eu não nasci de novo. Cristo não foi suficiente para me libertar. Eu tenho que passar 7 dias determinados pelo homem para tentar buscar uma libertação. Isso não é evangelho. Isso é o evangelho. O evangelho do homem. Entenda uma coisa. Quando você vê igrejas assim de crentes e você pergunta o que é isso, estão falando sobre Jesus? Não, aqui é campanha de libertação, campanha de quebra de maldição. Possa ter certeza, são pessoas que não nasceram de novo, são pessoas que não foram regeneradas. São pessoas que não foram regeneradas. Então nós temos que entender uma coisa. Esses falsos profetas estão aproveitando a falta de conhecimento do povo para usufruir o dinheiro do povo. Mas existem homens que foram livres do evangelho da prosperidade e que hoje anunciam: esse evangelho é o evangelho do lixo do inferno. Não provém das escrituras, não provém, porque o nosso Deus, ele nos manda na palavra pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E hoje eles estão fazendo as pessoas pensar mais nas coisas da terra do que próprias do céu. Estão fazendo as pessoas pensarem mais nas coisas limitadas do que das coisas eternas no céu. Então, meu irmão, quero dizer para você, compartilhe esse vídeo, marque aquele irmão, aquela irmã que você sabe que é do reteté, né? Aquele irmão que você sabe que é do mistério, que é tão mistério esse mistério dele que nem tem na Bíblia. Marque, compartilhe e precisa ver. Que nós possamos, irmão, a cada dia mais nos aprofundar na graça de Deus. A cada dia mais. E tenha isso em mente. Quando você vê um crente participar de campanha de libertação, possa ter certeza, ele não nasceu de novo e não conhece as escrituras. Ele é um ímpio disfarçado de cristão. Que Deus vos ajude. Que Deus vos ajude a buscar cada dia mais Cristo. Agora eu vou ter que encerrar aqui esse vídeo, pois agora eu vou examinar as escrituras, pois amanhã tem um sermão para entregar numa igreja, vou pregar lá, vou falar sobre Timóteo, falar de alguns conselhos que Paulo deu para Timóteo e aplicar esses conselhos na igreja de hoje. Que Cristo possa vos ajudar. E estamos juntos. Cristãos reformados, estamos juntos. Estamos na guerra. Estamos anunciando a palavra. Estamos juntos em uma só fé, em um só batismo, em um só Senhor e um só evangelho, né? Em um só evangelho. Nesse evangelho que está sendo revelado por anjo, né? Não, anjo. Olha, eles dizem assim: Deus me revelou uma campanha. Eles têm razão demais. O Deus deles, o Deus com D minúsculo, revelou a campanha para eles. Então eles fazem. O anjo me revelou a campanha. Muito bem. Muito bem. Eles estão seguindo o Deus dele com D minúsculo, o Deus da prosperidade. Estão seguindo o evangelho. O evangelho. O evangelho do homem. Que o homem pensa, produz e aplica na vida das pobres ovelhas cegas. Mas até a próxima. Firme e avante, sempre triunfante, confiando no Senhor. Sola Scriptura. Até mais, guerreiros.